Povo de Deus, estamos começando e ontem tivemos a reunião da igreja, não consegui colocar a internet e creio que nas próximas conseguiremos, mas vamos continuar pregando, continuar anunciando o Evangelho, mostrando as maravilhas que Deus tem feito e vai continuar fazendo na vida daqueles que o buscam em espírito de verdade. Vamos fazer uma oração em primeiro lugar, em nome de Jesus? Oremos. Deus amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso, estamos aqui na Tua presença nesta noite para Te buscar, ó Pai. Pedimos perdão por nossos erros, pecados e falhas que cometemos contra Ti, mas buscamos ao Senhor para que nesta noite seja feita não a nossa, mas a Tua vontade. Fala conosco através da Tua palavra, através de louvores, e que tudo seja feito seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos cantar uma canção nessa noite em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Glória a Deus. Pegue comigo a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, do capítulo número 3. Evangelho de Marcos, o capítulo número 3, o versículo de número 27. Marcos 3, versículo 27. Olha só o que está escrito. Jesus estava iniciando a obra e começou a expulsar muitos demônios. Pessoas eram curadas, libertas. E os religiosos na época, porque tinham inveja daquilo que Jesus fazia, começaram a dizer que Jesus expulsava demônios pelo próprio Beelzebul. Eles diziam que Jesus era o próprio demônio, por isso que os demônios obedeciam. Aí Jesus ele vai explicar. Olha só o que ele fala aqui em Marcos 3, o versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 24 para nós entendermos. Versículo 24, Jesus fala assim, olha... Versículo 23 para dar contexto. E chamando-os assim, Jesus chamou os fariseus, saduceus, né, os religiosos, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Jesus explicando para os religiosos: como? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Aí o versículo 27, Jesus fala assim: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar, não prender o valente, então roubará a sua casa. Então Jesus está explicando que não tem como o diabo lutar contra o próprio diabo. Claro que as suas obras não teriam efeito. E como Jesus estava expulsando muitos demônios, eles, os religiosos, estavam
com dor de cotovelo e falando, ele expulsa pelo próprio Beelzebul. Mas Jesus vai explicar que não tem como o reino dividido prosperar. Aí ele diz, olha, ninguém pode roubar os bens do valente, e aqui o valente está se referindo ao diabo. Ninguém pode roubar o valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar, se primeiro não prender o valente, então roubará a sua casa. Jesus está explicando, se não prender o valente, não tem como roubar a casa do valente. Vamos entender o que Deus quer falar conosco? Vamos orar? Deus amado, Deus eterno, queremos entender a tua santa palavra. Então fala conosco nesta noite, usa a boca do mensageiro, que viemos a ouvir aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Mas glorifica o teu santo nome através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos então meditar? Quando Jesus ele explica que não tem como Satanás lutar contra o próprio Satanás, porque a obra não vai prosperar, Jesus conta aqui alguns detalhes interessantes. Ele fala, ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não prender, não manietar o valente, então roubará a sua casa. Jesus está explicando a forma de reaver o que o diabo roubou. Porque se o valente aqui é o diabo, é Satanás, então ele está explicando que não tem como pegar o que o valente pegou, se primeiro não prendeu. Porque nós entendemos que o próprio valente aqui é o diabo. Lá em Lucas 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22, veja, Lucas, capítulo 22, a primeira leitura foi Marcos 3, 27, agora Lucas 22, no versículo 31, nos mostra como que o diabo ele é valente. Veja, Lucas 22, versículo 31, que diz assim, olha, Lucas 22, o versículo 31, Jesus está falando com Pedro, vai falar assim, olha, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Por que o diabo ele é o valente? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele quer. Quando Jesus fala assim, Simão, o diabo pediu para cirandar a tua vida, como cirando trigo. Naquela época, jogava a palha, o trigo numa peneira, e esperava o vento, sacudia e jogava-se para o alto, o vento batia, levava a palha e só caía, a semente do trigo. O que Jesus está explicando para Pedro é que o diabo queria sacudir Pedro, jogar para cima, jogar para baixo, bagunçar a vida dele para desfalecer a sua fé. Porque é assim que acontece. Quando a pessoa é sacudida para um lado, sacudida para o outro, é problema em casa, é problema na família, é problema no trabalho, é problema por todos os lados. Como é que fica a sua fé? Geralmente a fé fica pequenininha, porque há muita luta. Porque era isso que o diabo queria fazer com Simão Pedro. Olha como é que o diabo é valente. Nós conhecemos a história lá de Jó, que estava Deus reunido com seus filhos. Quem apareceu no meio? Satanás. Deus, sabendo da intenção do diabo, o que Deus diz? Tu vistes meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, que desvia-se do mal, e não há semelhante na terra igual a ele. O que foi que o diabo disse para Deus? Claro, o Senhor o cercas por todos os lados, que o Senhor está protegendo ele, o Senhor está guardando ele, é claro que ele está te servindo, ele não ia servir o Senhor inutilmente, ou debalde, Aí o diabo fala assim, toca naquilo que ele tem para ver se não blasfema de ti. Aí nós conhecemos lá em Jó, capítulo 1, versículo 12, que Deus fala, pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E a história de Jó você conhece, que o diabo veio e acabou com tudo o que Jó tinha.
acabou com as suas finanças, o seu patrimônio, matou os seus 10 filhos, porque todos estavam no mesmo lugar na hora que bateu o vento e caiu a casa. O diabo fez de tudo para que Jó blasfemasse contra Deus, e conhecemos a história que Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá, mas bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus diz lá em Marcos 3:27, que ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente aqui é Satanás. Ele é o valente que vem com um ímpeto, que quer destruir, quer roubar, quer acabar com tudo aquilo que nós temos. Mas quem é a casa do diabo? Mateus 12. Evangelho de Mateus, o capítulo 12. O valente é o diabo. Também está dizendo que ele tem uma casa, não foi Jesus que falou? Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa. Então a Bíblia está dizendo que o diabo tem uma casa. E que casa é essa? Pastor, é o inferno? Não. Mateus 12, versículo de número 43. Leia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43, que diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Versículo 44. Então diz: voltarei para minha casa. Olha só, o espírito imundo que está na vida de um homem, ele é expulso, ele anda por lugares áridos, e quando não encontra repouso, o que esse espírito imundo diz? Voltarei para minha casa. Segundo a Bíblia, o ser humano que não tem Deus é casa do diabo. Veja, então diz: voltarei, versículo 44, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Para explicar melhor, é como uma pessoa cheia de problema, dificuldade, não consegue dormir com insônia, passando por dificuldades. Ela entra numa igreja, entrega a vida para Jesus, ela começa a sentir o que? Paz, alegria, mas ela não continua buscando a Deus. Aí aquele espírito que saiu da vida dela, ele volta e encontra o que? Desocupada, porque não tem Deus, varrida, porque o Espírito Santo limpou o coração, e adornada, preparada para Deus morar, mas por não ter ninguém. Versículo 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Já reparou que tem pessoas que, vamos dar um exemplo, fumava, só fumava de vez em quando, mas sentiu vazio, uma tristeza, aí foi para a igreja, parou até de fumar, começou a ter a vida transformada. Por causa de um problema, uma dificuldade, parou de ir para a igreja. Ela volta a fumar, e não mais um maço como ela fumava antes. Agora ela fuma 3, 4, 5 maços por dia. Além de fumar, ela passa o quê? A beber. Ela nunca bebeu, mas ela passa o quê? A beber. Segundo o que Jesus está dizendo, que quando aquele espírito que saiu, ele volta e não encontrando ninguém na casa, que é o coração do homem, ele traz outros 7 espíritos piores do que ele. E a Bíblia fala que os últimos atos dessa pessoa são piores que o primeiro. Quer dizer que ela só fumava, mas por não buscar a Deus, por não ter vida no altar, agora fuma, bebe, usa drogas, e a vida vai de mal a pior. Por quê? Porque o valente, ele está voltando para sua casa, que é o coração do homem. Pastor, mas como assim que o coração do homem é casa do diabo? Se não tiver Deus, é o diabo que vai entrar. Olha só o que diz aqui em Provérbios 4. Como é que o diabo ele entra na vida de uma pessoa? Provérbios 4. Vamos entender? Como é que ele tem tanta legalidade assim, pastor? Vamos ver. Provérbios 4,
o versículo 23. Leia comigo, amados. Provérbios 4, verso 23. Olha o que diz. Como é que o diabo ele tem acesso à vida de pessoas? Como? Vamos ler? Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele, do coração, procedem as saídas da vida. Então, do coração procedem as saídas da vida. E olha o que Salomão vai dizer, versículo 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Eu tenho que guardar o meu coração, mas eu tenho que vigiar o quê? A minha boca. Vou dar exemplo. Uma pessoa que diz que serve a Deus e ainda fala palavrão. A tortuosidade da boca. Como é que a pessoa diz que serve a Deus, mas ainda fala palavrão? Ou fala mentiras. Espera aí. O que a Bíblia diz? Quem é o pai da mentira? Satanás. Se a pessoa está mentindo, ela está se tornando filha de Deus ou filha do diabo? Do diabo. Quando Salomão fala aqui, olha, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios, ele está dizendo que se você não vigiar aquilo que você fala, é uma brecha. Pedro escreve, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que o diabo quer? Uma brecha. Se você não vigiar o que você fala, é brecha para o diabo entrar na sua vida. Palavrão, mentiras, xingamentos. Até dei um exemplo, né? Às vezes a pessoa está andando, ela chuta a pedra, ela xinga a pedra. Eu pergunto, o que a pedra fez para ser xingada? Não, ela está parada. Foi a pessoa, por falta de atenção, chutou a pedra e xinga. E fala sua isso, sua aquilo outro, pedra desgraçada, não sei o que. A pedra não fez nada, foi a pessoa que chutou. A pastora, o que eu faço? Se você chutar uma pedra hoje, abra a tua boca e fala, glória a Deus. Diga louvado seja o teu nome, mas não abra a tua boca para blasfemar. Não abra a tua boca para murmurar. Porque quando você abre a tua boca e fala perversidade ou tortuosidade, é brecha para o diabo entrar na sua vida. Mas não é sua boca não, tem mais. Versículo 25, vejam, versículo 25. Salomão está falando para vigiar. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Eu nasci na igreja batista em São Paulo, e eu lembro de uma musiquinha que nos ensinaram na época das crianças, eu lembro. E a musiquinha era assim, cuidado olhinho o que vê, cuidado olhinho o que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado olhinho no que vê. Aquilo que você vê, a própria diz que os olhos são a janela da alma. O que você olha está contaminando a tua alma. Tem gente, por exemplo, que se assiste um filme, vou dar exemplo de terror, ela nem dorme. Até tem esse novo filme que está no cinema, né? Invocação do Mal. Segundo alguns relatos, eu vi, né, uma reportagem, tem pessoas se manifestando dentro do cinema, assistindo Invocação do Mal. Vem cá, você serve de Deus, vai ficar assistindo terror, trazendo maldição para a tua vida? Cuidado com aquilo que seus olhos veem. Ah, pastor, mas não tem nada a ver não. Tem tudo a ver sim. Olha só o que Salomão está dizendo no versículo número 25. Os teus olhos olhem direito. Ao invés de a pessoa ler a palavra de Deus, ela está olhando coisas que não agradam ao Senhor. Está vendo coisas que não são de Deus. Cuidado com os seus olhos. Cuidado com aquilo que você tem visto. Porque pode ser uma brecha para Satanás entrar. Só que não para por aí não, tem mais. Versículo 26.
pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Por onde você tem andado? Aonde os seus pés têm te levado? Porque em vez da pessoa às vezes ir para a casa de Deus, ela vai para a casa de outras pessoas para falar mal do pastor, do obreiro, do irmão A, do irmão B. E ela se esquece que todos nós somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Se eu falar mal de você, estou falando mal de quem? De Deus. Por onde você tem andado? Onde os teus pés têm te levado? Porque nós dizemos, pondera a vereda de teus pés. Entenda por onde você tem andado. Ao invés de ir para a casa de Deus, você está indo para uma casa de show, para um barzinho. Ah, pastor, eu vou lá para tomar um refrigerante, eu nem bebo. Tá, mas me diga quem tu andas, que eu diria quem tu és. Você está indo lá para evangelizar pelo menos? Não. Não, eu vou lá, sento com algumas pessoas, eles sabem que eu sou cristão ou cristã, nem me oferece bebida alcoólica porque sabe que eu sirvo a Deus, mas você serve a Deus no meio do povo que não serve? Salmos 1, bem-aventurado aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Eu pergunto, aonde os teus pés têm te levado? Aonde os teus pés têm te levado? Cuidado, porque por o caminho que você tem andado, pode ter aberto uma brecha para Satanás. Aí a pessoa fala, pastor, eu estou na igreja, mas minha vida não muda. E por que será que não muda? Eu vou para a casa de Deus, mas nada acontece. Por que será que nada acontece? Guarda o teu coração, porque ele é a saída da vida, mas você não vigia o teu olho, você não vigia a tua boca, você não vigia os teus passos. Tem mais. Provérbios 4, 27. Não declines para a direita, nem para a esquerda, retiras o teu pé do mal. O que você tem feito, meu amado e minha amada? Porque quando Jesus diz lá, em Marcos 3, 27, que ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, o diabo acha que eu sou a casa dele, o diabo acha que você é a casa dele, só que nós não somos casa do maligno, nós somos templo de Deus, nós somos casa espiritual. Mas se nós não vigiarmos, o que olhamos, o que falamos, onde pegamos, onde nós estamos indo, estamos dando brecha para Satanás entrar em nossas vidas. Por isso que certas coisas não acontecem. A pessoa vai para a igreja, mas não consegue ver resposta. A pessoa vai para a igreja, mas não consegue ver a bênção do Senhor. As coisas ainda de mal a pior, porque tem dado brecha para o inimigo. E Jesus está dizendo que é necessário manietar, prender, amarrar as mãos, deter, imobilizar o valente, para poder roubar a sua casa. Peraí, se o diabo acha que o ser humano é casa, e tem feito do ser humano a casa dele, e ele veio para roubar, matar e destruir, então eu declaro aqui nesta noite, que Satanás não vai mais prender a tua paz. Você que não tinha mais paz, a partir de hoje você vai começar a ter paz. Eu declaro que o diabo não vai mais prender a tua alegria. Eu declaro que o diabo não vai mais prender a tua saúde. Ele não vai mais prender a tua família. O valente que estava até hoje prendendo, a partir de hoje ele não vai prender mais, porque existe um que é mais valente do que ele, que é o Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Ele sim tem poder para fazer todas as coisas. Mas vamos aqui para o término dessa live. Como manietar o valente? Como que nós vamos prender o valente? Primeiro, Mateus capítulo 17. Veja, Mateus capítulo 17. Vamos aprender como prender o valente, para que ele nunca mais roube aquilo que é nosso. Mateus 17, verso 21. Olha só o que Jesus diz. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Primeira atitude que eu tenho que ter para que o valente, que a Satanás não me roube mais: oração e jejum. Jejum e oração. O cristão que não jejua não pode ser cristão.
você precisa orar e jejuar. Separa um tempo para orar e jejuar. E o jejum é deixar de fazer a vontade da sua carne. Tem gente que pensa, não, vou jejuar comida, não posso parar de comer. Você não jejua só comida. Você jejua, por exemplo, internet. Você jejua televisão, novela, filme. Você jejua, sei lá. O que você mais gosta de fazer? Jejue isso. No tempo de jejum, por exemplo, tem uma pessoa que falou, pastor, eu estou jejuando e enquanto estou no meu jejum, eu não toco no meu celular. Só quando eu termino o meu jejum, aí eu pego o meu celular, vou ver se algum familiar mandou mensagem, se aconteceu alguma coisa. Mas enquanto eu estou no jejum, eu não toco no meu celular. Porque tem pessoas que já dormem assim, né? Segurando o celular e já acorda, o celular já está na mão. Então, para você manetar o valente, primeiro, ore e jejue. Segundo, Salmos 34. Salmos 34. Veja. Para manetar o valente, primeiro, ore e jejue. Segundo, Salmo 34. Versículo de número 1. Salmos 34. O verso 1 diz o quê? Louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Tiago chega a dizer, está alguém triste? Cante louvores. Traduzindo, não pare de orar, não pare de louvar ao Senhor. Acorda louvando, dorme louvando, em todo tempo louve ao Senhor, porque o louvor é uma arma espiritual poderosa. Paulo escreve na carta aos Coríntios que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Louve a Deus em todo tempo. Ao invés de ouvir música do mundo, ouça louvores ao Senhor. Ouça louvores que engrandecem o nome de Deus. Porque se o louvor estiver na tua boca e no teu coração, não tem dificuldade que vai te parar. E o diabo não vai mais conseguir roubar a tua paz, a tua alegria. E não vai mais tocar em nada daquilo que é teu para a glória de Deus. Louve a Deus em todo tempo. Louve ao Senhor em todo tempo. Não pare de adorar o nome do Senhor. É o segundo jeito de você manetar o valente. Porque Satanás é o valente, veio para roubar, matar e destruir. Primeiro, ore e jejue. Segundo, cante louvores o tempo todo. E terceiro, Levítico 10. Levítico 10. O versículo 7. Olha o que Deus diz. Levítico 10, versículo 7. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais. Olha a ordem que Deus disse para Moisés falar com os sacerdotes. Nem saireis da porta da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Você entende? O que está sobre a tua vida é a unção de Deus. O que está sobre a tua vida é a unção do Senhor. O que Deus está dizendo para que Moisés diga para o povo? Não saia da porta da tenda. Traduzindo, não saia da presença de Deus. Se você tem uma igreja, não saia da sua igreja. Fica no local onde Deus mandou você ficar. Não saia da presença de Deus, porque Deus, ele vai te guardar de todo mal. Quando Deus avisou, olha, vai passar o anjo da morte, e toda casa que tiver um sangue na vela e nas ombreiras, ele vai, Páscoa, Pesache, passar por cima. Se você estiver debaixo da obediência, o diabo não vai entrar na sua casa. O diabo não vai entrar no meio da sua família. Ele não vai mais tomar em nada daquilo que é teu.
porque você vai estar debaixo da obediência da palavra de Deus. Eu quero orar aqui nessa noite por você. Se o diabo tem roubado a tua paz, tem roubado a tua alegria, se o diabo tem roubado a tua saúde, ele vai ter que devolver. Porque Jesus já venceu por mim, já venceu por ti, lá na cruz do Calvário. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então eu quero profetizar sobre a tua vida, que você tem vida em Cristo Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Deixa eu orar por você nesse momento. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, o Senhor Jesus deixou bem claro que não pode nada acontecer se primeiro não prender o valente. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que Satanás roubou deste homem e desta mulher, ele vai ter que devolver, porque hoje nós prendemos toda a atuação do inimigo. Nós prendemos, imobilizamos, nós detemos toda a obra do diabo contra a vida desta pessoa. Meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, que o diabo agora venha soltar a paz, soltar a alegria, soltar, meu Deus, a família desta pessoa. Ele não vai mais agir mais, porque é o Senhor que está dando ordem agora através da tua santa e gloriosa palavra. Então eu te peço agora em nome de Jesus, entra com a tua providência em cada vida que está aqui agora. Meu Deus, vai libertando, vai curando, restaurando e abençoando de uma maneira tremenda e poderosa. O diabo não pode mais tocar naquilo que é do teu servo, ele não pode mais tocar naquilo que é da tua serva. Então honra, prospera, abençoa, abre porta, não tem porta, traz, meu Deus, a existência que não existe, para a glória do teu santo nome. Nós oramos e abençoamos nesta noite em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Eu profetizo em nome de Jesus que o inimigo não vai mais tocar naquilo que é teu, porque Jesus já garantiu a sua vitória. Amém. Antes de terminar essa live, como eu sempre faço, eu quero abençoar a tua vida. Lá no Salmos 116, Salmo 116, diz assim, olha, Salmo 116, o verso 1, ele diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Olha só o que Deus está dizendo, o que o salmista está dizendo para Deus, perdão. Ele ama o Senhor por tudo o que Deus tem feito, pois ouviu a voz e se inclinou para Ele. Eu pergunto, você tem motivos para amar a Deus? Por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família? Porque quando nós somos gratos a Deus por tudo, Ele nos abençoa. Deixa eu contar um testemunho rapidinho. Quarta-feira, Deus me tocou para fazer algo, eu fiz sem ter condições. Acabei abençoando a vida de uma pessoa e eu fiquei sem condição. Fiquei zero. Aí eu glorifiquei o nome do Senhor, falei, amém, Senhor, seja feito à vontade. Aí isso foi de manhã, mesmo meio-dia. Aí acontece que quando foi umas 4 horas da tarde, Deus, nosso Deus, tocou numa pessoa lá em Petrópolis, a irmã Cirle, né, que é a mãe do irmão Fernando. Deus tocou nela e falou assim, olha, pede o Pix do pastor, porque eu senti no meu coração de abençoá-lo. Eu fiz algo de manhã para uma pessoa e à tarde Deus já respondeu. Eu pergunto, como não amar esse Deus que supre todas as nossas dificuldades? Como não amar esse Deus que ouve o nosso clamor? E a Bíblia deixa bem claro que eu tenho certeza
que Deus já recompensou ela em nome de Jesus. Porque é bíblico. Quando você abençoa um profeta na qualidade de profeta, você não vai ficar sem galardão, você vai receber um galardão de profeta. Quando você abençoa alguém, você também vai trazer a bênção de Deus para a tua vida. Porque a Bíblia diz que todos nós temos a bênção de Abraão. Gênesis 12, versículo 3. O que Deus falou para Abraão? Abençoarei os que te abençoares. Gálatas 3, 29. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu tenho essa promessa sobre a minha vida, quando eu abençoo, eu sou abençoado. Você tem essa promessa sobre a sua vida, quando você abençoa, você também é abençoado e abençoada por Deus. Então eu quero aqui nesta noite orar para que Deus te abençoe. Como eu tenho dito, se você não tem um pastor ou uma igreja, pastor, não estou indo na igreja, eu quero ser o teu pastor. Pode me chamar no direct, me manda o seu telefone que a gente conversa, faça o gabinete se for possível. Só não prometo ir até onde você está, porque eu estou sem condições no momento agora. O mecânico abençoado não quer devolver meu carro não mais. Deus sabe todas as coisas. Se for aqui no Rio de Janeiro, melhor ainda. Se for no Brasil, aleluia. Se for fora do Brasil, só online. Mas não quero deixar de cuidar de você. E enquanto tiver força, enquanto eu estiver na internet, eu vou estar ministrando todos os dias. Como eu falei, enquanto eu não conseguir colocar a internet lá na igreja, eu prego lá quarta, na minha casa eu prego quinta. Prego lá sexta, prego aqui no sábado. Amanhã, domingo, vou pregar. Segunda-feira, 7 da noite, estou aqui orando e profetizando novamente sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero orar para que Deus te abençoe. Porque eu tenho certeza que Deus já abriu a janela dos céus para te abençoar. A Bíblia deixa bem claro que quando nós abençoamos, nós é que somos abençoados. Então eu quero, em nome de Jesus, orar para que Deus te abençoe. Orar para que Deus venha abrir a janela dos céus e te abençoar de maneira tremenda e poderosa. E se você sente no teu coração de abençoar a minha vida, tá aí a minha chave Pix, que o Espírito Santo use a tua vida, porque se não for de Deus, eu não quero não. Eu tenho falado, Deus, se não for o Senhor, eu não quero. Se não for da parte de Deus, fica para você. Se você não sentir da parte de Deus abençoar a minha vida, fica para você. Agora, eu quero aquilo que vem de Deus para abençoar a tua vida em nome de Jesus, porque quando você faz o que Deus manda, não só abençoa a minha vida, mas também abençoa a sua. Eu quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos nessa noite? Eu vou orar por você em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o salmista diz, amo o Senhor porque me ouviu e se inclinou para mim os seus ouvidos. A tua palavra deixa bem claro que nós temos a bênção de Abraão. Que quando nós abençoamos, nós também somos abençoados. Então eu quero orar por cada vida, Pai, que vai ser tocado pelo teu Espírito, para abençoar a minha vida. Meu Deus, eu sei aqui que ninguém aqui é obrigado a fazer nada. Mas quando nós somos tocados pelo teu Espírito, nós sabemos que o Senhor está nos tocando para nós abençoarmos, para que a tua bênção também venha sobre as nossas vidas. Então eu te peço, Pai, abra a janela dos céus em prol do teu servo, em prol da tua serva. Abençoa de maneira tremenda e poderosa, não deixe faltar, multiplica, prospera, abençoa. E aqueles que abençoarem a minha vida, Pai, como o Senhor já mostrou essa semana, levantando pessoas para me abençoar, abençoa rica e poderosamente mais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amanhã provavelmente não vou conseguir pregar pela internet, mas segunda-feira às 7 da noite estarei aqui novamente orando, abençoando a tua vida com a palavra que vem do coração de Deus para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, um beijo no seu coração e até segunda-feira, um ótimo domingo na presença do Senhor. Amanhã estarei lá na nossa igreja, Ministério Apostólico Casa Firme, profetizando que a bênção de Deus. Amanhã vamos estar iniciando o propósito de oração de 12 domingos. Então também na segunda-feira eu quero fazer 12 segunda-feiras contigo. Por que 12? Vai dar 3 meses. Amanhã vamos estar profetizando, vivendo a unção de Obed-Edom.
3 meses mudou a história de Obed-Edom. E eu profetizo que em 3 meses a sua vida vai mudar. Até o final do ano você vai contar a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe sempre. Obrigado àqueles que têm abençoado a minha vida, que têm orado por mim. Aqueles que são tocados pelo Espírito Santo também para me abençoar. Que Deus multiplique 1000 vezes mais sobre a tua vida em nome de Jesus. Fique na paz, fique na bênção. Até segunda-feira, 7 da noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.